Bom, então, como eu disse, né, seja bem-vindo. A gente vai falar agora um pouco sobre a corrente elétrica. Corrente elétrica, então, vou colocar aqui, ó, corrente elétrica. E aí, o intuito desse encontro aqui, desse bate-papo, é falar sobre as noções básicas, né, do que a corrente elétrica representa e como que ela vai se desenrolar no estudo da eletricidade, tá? Basicamente, a corrente elétrica, ela é o fluxo, né? O fluxo de elétrons, né? O fluxo de elétrons em um condutor. De maneira mais genérica, né, a gente pode dizer que a corrente elétrica é o fluxo de íons, né? Você pode ter íons se deslocando numa solução eletrolítica e isso funcionar como uma corrente elétrica. Mas vamos pensar num condutor sólido por enquanto e no fluxo de elétrons. E aí, no caso da corrente elétrica, né? Vou pegar aqui um condutor aqui, né? A gente está pensando aqui no fluxo ordenado, tá? No fluxo ordenado de elétrons aqui dentro, devido principalmente, ou quase que exclusivamente, né, a uma diferença de potencial elétrico entre A e B. Então, quando há diferença de potencial entre dois pontos de um condutor, né, você estabelece um fluxo de elétrons, logo, você estabelece o que a gente chama de corrente elétrica. Então, quando a gente está falando aqui que existe corrente elétrica, o que a gente está dizendo é que a gente está observando, né, a quantidade de corrente, ou quantidade de carga, ao longo do tempo. Então, esse Q aqui, ó, ele representa a quantidade de carga, enquanto isso aqui representa o intervalo de tempo. Então, quantidade de carga por intervalo de tempo é corrente elétrica. Claro que se o intervalo de tempo é grande, isso aqui é a corrente média. A gente está falando de corrente média, né? Se o intervalo de tempo é pequeno, a gente está falando de corrente instantânea. Então, corrente média, carga por tempo. Corrente instantânea, carga por tempo pequeno. Certo? Lembrando que, vou colocar aqui no lado, observação, e quantidade de carga, né? Q é igual a N vezes E, onde é o número de, né, o valor da carga elétrica fundamental e N é o número de partículas. Então, via de regra, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né? E N, obviamente, como eu acabei de dizer, N é o número de elétrons, número de partículas. Em excesso, que no caso é elétrons, né? Então, número de partículas. Muito bem. Então, aqui, ó, quando a gente está falando aqui de, né, Q igual a NE, né, se a gente substituir aqui, eu vou ficar com
NE sobre ΔT. Muito bem. Isso aqui é a carga fundamental, como eu já citei, não acho que não requer muita observação, não é mais para a gente se lembrar de algumas coisas. Como eu já citei, né? Isso me dá a corrente média. E, pelo que a gente acabou de dizer, né, esse I, ele tem por unidade, esse I não é o I dos números complexos. Aliás, quando a gente pega um livro, né, do ensino superior de física, que trate de números complexos, normalmente é usada a letra J, porque o I já é corrente elétrica. Aí, para as coisas não se confundirem, eles usam a letra J, ou então usam a letra I, quando é um vetor, sem a bolinha. Só assim, com um tracinho em cima. A setinha, né? Então, I, no caso, corrente elétrica, é Coulomb por segundo, né? E esse Coulomb por segundo tem um nome, e o nome é ampere, cujo símbolo é A. Ampere. Tá? Então, a unidade de carga de corrente é carga por segundo, Coulomb por segundo, ampere. Muito bem, então agora a gente já tem aí tudo que a gente precisa. Vamos usar um exemplo simples. Exemplo, né? E aí ele pode dizer a você assim, ó, suponha que, exemplo bem trivial, né? Suponha que 10 vezes 10 à quinta elétrons atravessem certa seção de um condutor durante 3,2 segundos. Qual a corrente média neste caso, tá? Ou seja, qual a corrente elétrica média que esse condutor, a qual esse condutor está submetido? Então, vai acontecer o seguinte: a gente tem uma corrente média que delta T, então a nossa corrente vai ser carga N vezes E sobre delta T. N, 10 vezes 10 à quinta. Carga do elétron, eu não preciso botar negativo, porque já é a corrente mesmo, então 1,6 vezes 10 a menos 19, e isso ocorre em 3,2 segundos. Simplificou aqui, ó. Isso com isso, ficou 2, 10 por 2, 5, vezes 10 menos 19, né? 5 menos 19, 10 a menos 14 ampere. Ou seja, uma corrente bem fraquinha, né? Uma corrente bem pequena, tá? Porque o tempo é grande e a quantidade de elétrons é pequena, embora 10 a quinta não seja um número pequeno, tá? Então, isso é só para a gente entender a ideia geral. Agora, às vezes, a gente tem uma corrente variável, ó, corrente elétrica variável. Então,
corrente elétrica variável. Então, se aparecer um problema como esse, provavelmente vai ter um gráfico. E aí, esse gráfico, né, ele vai me dar algumas informações. Então, eu vou ter um gráfico que envolva a corrente e o tempo. Aqui, normalmente, vem a corrente. Aqui, normalmente, vem o tempo. Corrente em amperes, tempo em segundos. E aí, digamos que aqui, ó, você tem uma corrente que começa aqui no zero e vai aumentando. Se você pegar um trecho aqui qualquer, tipo esse aqui, né? Digamos que seja esse trecho todo aqui. Aqui eu tenho o tempo t1, zero, e para esse determinado instante de tempo, a corrente seja I1. Então eu tenho uma corrente I1 para um tempo t1, e eu quero saber qual é a corrente média. Quero calcular o valor da corrente média. Repare que a corrente média, ela é a quantidade de carga por intervalo de tempo. Isso me diz que a quantidade de carga é a corrente média vezes o intervalo de tempo. Isso sugere algo importante que em matemática aparece muito, que é a quantidade de carga num gráfico I por T vai ser a área. Porque ali, embora não seja um retângulo, eu posso dividir em pequenos retângulos. E dividindo em pequenos retângulos, né, que são os ΔTs com altura I, eu teria a área aqui, ó, essa área aqui, ó, essa área que eu estou achurando de verde, ela me diz qual é a quantidade de carga. Então, a área, nesse caso aqui, ó, ela é numericamente igual à quantidade de carga. E aí, com isso, eu consigo calcular a corrente média. Vamos a um exemplo. Então, pegou um problema que tem um gráfico de corrente, você já sabe o que é isso. O gráfico a seguir mostra, né, a corrente em determinado circuito. Aí ele pergunta lá, calcular, né? Calcular a corrente média neste caso. Então, vamos lá. Corrente média neste caso. Então, o que eu vou fazer? Vou te dar aqui o gráfico. Vou te dar aqui um gráfico. Aí eu vou até fazer um pouco diferente. Vou fazer assim. Aqui é 2. Vou botar aqui 2, aqui 5, aqui 4, aqui a corrente. Aí eu vou botar assim, ó, em miliampere, só para mudar um pouquinho, e o tempo em segundos, tá? E zero.
E a gente quer calcular a corrente média. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular a quantidade de carga, que vai ser numericamente igual à área, portanto, que vai ser igual à área do trapézio, né? Que é a área disso aqui. A gente está calculando a área desse trapézio aqui, ó. Vou calcular a área desse trapézio. Vai ser base menor, 3, mais base maior, 5, vezes altura, 4, tudo isso sobre 2. Isso vai me dar uma quantidade de carga que vai ser 8 sobre 2, 4 vezes 4, 16 microcoulomb. Por que microcoulomb? Porque aqui está em microampere, miliampere, desculpa, miliampere. Então aqui ó, vai dizer 16 milicoulomb. Repare que esse 3 que aparece aqui, ó, esse 3, na verdade ele é 3 vezes 10 a menos 3. Porque esse mili, né, ele só pode ser usado com vezes 10 a menos 3. Então, aqui é como se fosse 5 vezes 10 a menos 3, e aqui 2 vezes 10 a menos 3. Então, a diferença é 5 vezes, né, menos 2, 3 vezes 10 menos 3, e o maior tamanho é 5 vezes também, ó, 5 vezes 10 a menos 3. Então, 3 mais 5, 8, né? 8 sobre 2, 4 vezes 10 a menos 3, vezes 4, 16 vezes 10 a menos 3, que é o que a gente achou. 16 vezes 10 a menos 3. Ok. Só não seria isso se, né, se tanto a corrente, né, quanto a, a base, né? Aliás, o tempo não, né? Só o 4 que é vezes 10 a menos 3. Eu falei besteira aqui. Ah, aqui embaixo não precisa do 10 a menos 3, não. A não ser que fosse milissegundo, né? Então aqui não tem o 10 a menos 3, só tem no 4. Só tem aqui em cima. Então aqui nem precisa. Que na verdade, mas aí vai dar no mesmo, tá? Eu acabei misturando aqui, né? O 10 a menos 3 é no miliampere. Então aqui, ó, 4 vezes 10 menos 3. Mas se tivesse aqui, aí seria 10 a menos 6, aí ficaria inteligível também. Tranquilo. Bom, mas o que importa mesmo é que eu quero calcular a corrente. Então, a corrente média, agora sim, quantidade de carga, 16 vezes 10 a menos 3, sobre o tempo, que é 5, ou seja, 3,2 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, eu coloquei esse 10 a menos 3, e aqui é o Coulomb, né, para poder manter a formalidade, mas se você não tivesse colocado, no final você ia achar 3,2, que é o valor médio que aparece aqui, ó, e você nem ia perceber, talvez, que ele tivesse que ter o 10 a menos 3, né? Porque rigorosamente falando, aqui ó, é o valor da corrente. Então a corrente podia ter sido escrita como sendo IM igual a 3,2 miliamperes, simplesmente, que era não ter colocado esse 10 a menos 3, nem aqui e nem aqui, certo? Coloquei só para você se ligar que é possível, tá? E não errar aí em termos de unidade. Beleza? Então aí você tem aí agora, só recapitulando, a gente já tem o quê? A gente já tem o que, que é a corrente, fluxo, corrente variável, corrente média, fiz um exemplo. Um princípio importante que a gente vai ver agora é o princípio da conservação de cargas, né? A gente já viu isso, então só vou retomar. Então aqui, ó, princípio da conservação de cargas. Elas nunca são destruídas, né? Elas sempre se convertem em outro tipo de carga e etc.
Então, se eu tenho um circuito no qual eu tenho um nó, e desse nó eu tenho vários ramos do circuito chegando ou saindo corrente, então digamos que aqui, ó, eu tenho uma corrente vindo para cá e eu tenho uma outra corrente indo para lá e dois, e tenho uma corrente indo para cá e três. Então, certamente, né, I1 mais I3 tem que ser igual a I2, ok? Então, o somatório, né, das cargas que chegam no nó é igual a zero, né? Se você pensar assim, que aí você vai ter I1 mais I2, I3, eu vou botar assim, ó, I1, eu vou botar I1 mais I3 menos I2 igual a zero, ou seja, I2 negativo, né? Invertendo I2, então seria I1 somado, né, com menos I2, que é I2 ao contrário, somado com I3, né, tem que dar zero. Isso pode ser dito de outra maneira. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, aqui, ó, onde eu tenho aqui esse princípio, né? A soma das correntes que chegam nesse ponto aqui, ó, que é um nó do circuito. Então, esse aqui é um nó do circuito. A soma das correntes que chegam, que é I1 mais I3. Essas correntes aqui chegam, é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó, tá? E é só I2. Então, se tivessem mais correntes, eu poderia fazer isso. Ou a soma de todas as correntes chegando tem que dar zero, porque não está saindo nada. Né? Só que aqui não é I2 que está chegando, é menos I2. Então, ou você escreve, como eu escrevi aqui, as que chegam, que eu acho muito melhor, tá? Somada com as que saem, ou eu escrevo assim, que dá no mesmo, beleza? Aí só um exemplinho aqui, ó. Digamos que você tem um exemplo aqui, que seja algo assim, ó. Então, vamos dar um exemplo aqui meio bobo, né? Você tem um circuito aqui, no qual você tem isso, isso e isso. E aí aqui você tem um nó no circuito. Aí aqui você tem, digamos que 3 amperes. Para baixo aqui você tem 5 amperes. E eu quero saber essa terceira corrente, I3, né? Bom, quais são as que chegam? I3, I3. E o total que sai, 5. Então, I3 tem que ser 2 amperes. É bem bobo mesmo, é só para você não esquecer que as cargas têm que se conservar. Elas não podem desaparecer, certo? Então, isso aí vai manter as coisas, digamos que funcionando de maneira breve, tá? É, bom, o que está faltando, então, para seguir adiante aqui, para a gente meio que finalizar essa ideia aqui de corrente elétrica? A única coisa que falta aqui, né, é a gente definir, né, o que é potência elétrica, tá? E aí acabou. Potência elétrica, ó, potência elétrica, né, potência elétrica e talvez até energia elétrica, mas vamos devagar, né? Potência elétrica é o seguinte:
Já sabemos, né? Já sabemos que potência, né? Eu falei isso quando eu comentei sobre potência. Potência é igual a energia dividido pelo tempo. No nosso caso, quando se está falando de movimentação de cargas, né? Potência é igual ao trabalho da força elétrica, que vezes U, onde U é a diferença de potencial, dividido pelo tempo, que eu vou botar como ΔT. Mas acontece que Q vezes U, né, aqui, ó, Q vezes U é igual a I. Então, a potência elétrica vai ser U vezes I, onde U é a diferença de potencial, certo? U é a diferença de potencial nos terminais e I é a corrente que eu atravesso. Então, é fácil, né? Pensando, lembrando que o U aqui, ó, né, falei aqui de forma breve, mas esse U é o mesmo U que apareceu quando a gente estudou potencial elétrico. Esse U é a diferença, o A menos o B, que é a diferença de potencial nos terminais A e B. Tá? Então, isso é potência elétrica. Então, por exemplo, só para fechar aqui a parte de potência. Se eu tenho, né, então, exemplo, se eu tenho, né, uma lâmpada, ó, uma lâmpada funciona com 60 watts, 120 volts. É a especificação nominal. Qual a potência, qual a potência dissipada, qual a potência dissipada por ela, certo? Aí você vai vir aqui, ó, potência é igual a U vezes I. Potência 60, U 120. Ah, não era para perguntar qual a potência. Potência é 60. Esquece que eu falei de potência. Qual a corrente que atravessa, né? Potência 60, já tem. Eu fiquei com outra coisa na cabeça. Qual a corrente, é o cansaço, a corrente que a atravessa, não é dissipada. Qual é a corrente que passa por ela? Qual é a corrente que passa. Agora sim, corrigi o texto. 60, 120, a corrente I, pronto, I igual a 0,5 ampere. Pronto. E dá para também saber qual é a potência se eu souber a dB e a corrente. Tá? Era só para ilustrar a ideia aqui. Bom, do mesmo modo, eu posso calcular agora a energia, que é potência vezes tempo. Então, o que vai ser a energia elétrica? Energia elétrica. A energia elétrica vai ser, como agora a gente já tem a ideia de corrente, a ideia de potência, consigo definir isso aqui como potência é energia, tempo, energia. Vou nem botar energia, vou botar logo E. Vai ser igual a potência vezes tempo.
E aí agora vai vir uma coisa importante, ó. Não que o restante não fosse, mas vai vir algo que você reconhece do dia a dia. A potência, normalmente, ela vem em watt, né, que é joule por segundo. Se essa potência tiver em kilowatt e esse tempo tiver em hora, então a unidade de energia, em vez de joule, vai ser o quilowatt hora, que é como é cobrada a conta de luz, né? Por quilowatt hora. E aí o custo, obviamente, vai ser o valor do quilowatt hora, então o valor do quilowatt hora vezes o custo, o custo, não, na verdade o valor do quilowatt é a hora, vezes a quantidade de quilowatt hora usada, ou seja, quantidade de quilowatt hora, né, usados. Esse produto te dá o custo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de problema. Isso aqui é o custo. Ó, exemplo. Um, um chuveiro, um chuveiro de 4.000 watts ligado por 30 minutos, todos os dias, por 30 dias, gera que custo se o valor do quilowatt hora é de, vou botar R$ 1,50. Tá bem caro. É quase isso hoje, tá? Então, o valor do quilowatt hora é 1,50. Pronto. Aí você vai vir aqui. Primeiro, vamos para a quantidade de energia. Quantidade de energia, potência, vezes tempo. Como está em quilowatt hora, potência em watt é 1.000, é 4.000, então vai ficar 4.000 dividido por 1.000 para passar para quilowatt. Então, 4.000 dividido por 1.000 vai dar 4 kilowatt. E o tempo tem que passar para hora. São quantos? 30 minutos. 30 minutos por 60, meia hora. Então, isso aqui vai me dar o custo por dia de quilowatt. Então, vou cortar aqui, ó. Aqui vai dar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, né? 30 por 60 vai dar 1 e aqui 2. 4 sobre 2, 2 quilowatt hora por dia, certo? Isso aqui por dia. Eu só considerei os 30 minutos. Só que são 30 dias. Então, o custo no mês de energia, né, custo de energia no mês, ou seja, a energia do mês vai ser 2 vezes 30, 60 quilowatt hora. Cada quilowatt hora custa 1,50. Então, 1 quilowatt hora, 60, 1,50, né? 60, custa 60. 1,50. 60 quilowatt hora, X. Pronto, só multiplicar cruzado agora. Ficou cruzado. Esse aqui por esse aqui por esse.
x vezes 1,50 vezes 60. Ou seja, x igual a R$ 90. Então, o custo, né, desse chuveiro mensal é de R$ 90 se ele ficar ligado todos os dias por 30 minutos, certo? Durante um mês, com um custo aí de quilowatt-hora de 1,50 por quilowatt-hora. Beleza? Então, fechamos aí mais um bloco, o bloco de corrente elétrica. Não tem muito mais o que falar. Acho que já falei tudo que precisava. Então, falamos de corrente elétrica, o que é, definição, fórmula, que é a corrente elétrica média, unidade, dei um exemplo, corrente elétrica variável, faz a área, lembrar que a área, né, ela vai ser correspondente à quantidade de carga, com isso você consegue achar a corrente média, pegando essa quantidade de carga dividindo pelo tempo. Tá vendo? Corrente média aqui, ó. Corrente média vai ser a quantidade de carga dividida pelo tempo. Dei um exemplo aqui com trapézio, lembrando que tomar cuidado aqui com as unidades, tá? Só utilizar a unidade dá certo. Corrente média aqui, ó, em miliampere, a gente calculou. Depois a gente falou sobre o princípio da conservação das cargas, correntes que chegam num nó, a soma é igual às correntes que saem. O que é um nó do circuito? É onde as correntes se dividem, tá? Então, isso aqui, ó, é um nó do circuito, certo? Aí dei esse exemplo, corrente chegando, a gente quer calcular. Depois a gente falou da potência elétrica, cuja fórmula é potência energia sobre tempo. Então, a potência vai ser U vezes I, já que Q sobre delta T é o próprio I, né? Lembrar que U é a diferença de potencial, ou seja, o potencial num ponto menos o potencial no outro. Fez a diferença, você tem a DDP, ou diferença de potencial. Vimos um exemplo em qual calcula a corrente, né? Eu tenho aqui, ó, o nome disso é especificação nominal, tá? Então, aqui, ó, especificação nominal, tá? Quando ele der especificação nominal ou falar, você já sabe o que é isso. São os dados que correspondem ao uso correto de determinado aparelho. Então, essa aqui é a especificação na qual ele deve funcionar. Se ele estiver ligado em 120 volts, a potência que ele dissipa é 60. Aí falamos sobre energia, que é potência vezes tempo. Aí falei qual é a unidade, que no caso é joule, mas se você botar a potência em quilowatt, né, e o tempo em hora, a energia sai em quilowatt-hora, né? Quilowatt aqui, hora aqui, se você juntar os dois, você vai ter aqui, ó, quilowatt-hora. E se você multiplicar o valor do quilowatt-hora pelo valor que você usou, a quantidade de quilowatt que você usou, você vai ter o custo total, ou mensal, ou diário, ou por utilização. E com isso você consegue calcular lá o valor da conta de luz, né, que você tem. Então, esse aqui é o custo total, tá? E aí dei um exemplo aqui, ó, do chuveiro, mostrando como que faz para calcular aí o custo por um mês, utilizando 30 minutos por dia. Beleza? Então esse foi o último bloco. Vamos encerrar por aqui. Eu espero ter ajudado de uma maneira geral. E qualquer dúvida, fico à disposição.